2. Vamos começar aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Amanhã vai ser o 4, né? E na sexta-feira vai ser a quinta aula, tá? Vai ser o último capítulo. E aí vamos encerrar, vocês vão ficar com 1 Tessalonicenses fresquinho na cabeça, né? Muito bem, espero que esteja chegando aí o som bem aí para vocês, né? Ah, beleza. Isso, Edilene também, Eliseu acho que também assistiu, muito bem. Ah, sua mãe, né, tá assistindo, muito bem, Marina. Fico honrado aí. Bom, vamos começar então, queridos. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3. E hoje o assunto é muito especial, tá bom? Porque está falando aqui sobre a questão de fé, tá? Vamos orar para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora que o Teu Espírito Santo nos abençoe, que o Teu Espírito Santo ilumine nossa mente, nosso coração, meu Pai, transforme a nossa vida. Senhor, fala conosco através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, através, Pai querido, desse momento que estamos tendo como igreja, Senhor, em que a gente fala a respeito da Tua palavra, Senhor. Fala com cada coração, abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, amém. Muito bem, queridos. Então, capítulo 3, ele começa falando assim: por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim, enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimos na fé. Fortalecê-los e dar ânimo na fé. Engraçado isso, né? O apóstolo Paulo, um homem responsável por escrever 75% dos livros do Novo Testamento, o homem responsável para que o evangelho chegasse a nós, os gentios, aqueles que não eram judeus, ele parou a vida dele preocupado com a fé daqueles irmãos de Tessalonicenses. Então ele para tudo e manda Timóteo lá ver como estava a fé daqueles irmãos. Queridos, isso é amor. Presta atenção, a gente gostei do Shalom Adonai, Adriano, muito bem, tá? Muito bem. A Iris também está aí, muito bem. Deus abençoe, Edilene. Queridos, a gente fica, assim, muito consternado com o tipo de fé que o apóstolo Paulo tinha, que era uma fé diferente da nossa fé. Por quê? A nossa fé, ela é muito teórica. A gente diz que ama, a gente diz que está junto, a gente diz... Mas muitas vezes a gente não se move em direção ao outro. O apóstolo Paulo, ele parou o que ele estava fazendo, mandou Timóteo ir lá ver como estava a fé daqueles irmãos, tá? Como estava a fé daqueles irmãos, como eles estavam, de fato, recebendo, como estava o amadurecimento da fé deles. Por que ele tem essa preocupação? Porque estava acontecendo perseguição na vida dele. Imagina, a pessoa que foi lá, que evangelizou, que falou do evangelho, estava sendo perseguido, estava sendo maltratado, não é? E por conta disso, talvez isso estava gerando escândalo naqueles irmãos. Olha o versículo 3 e 4. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Aí a gente precisa lembrar do chamado de Paulo. Porque o chamado de Paulo aconteceu o seguinte: Paulo era perseguidor da igreja, era alguém que mandava prender mesmo, tinha pedido cartas aos sacerdotes, né, em Jerusalém, para chegar nas igrejas, né, perseguir cristãos em Damasco. No meio do caminho, ele se encontra com Cristo, e aí ele fica cego, e aí ele é levado pela mão até Damasco, e lá ele fica
ali pensando naquilo que estava acontecendo, e nisso o Senhor aparece a Ananias, que é um servo do Senhor, e fala para ele ir orar por Saulo. Quando Ananias ouve o nome de Saulo, fica apavorado. Por quê? Porque aquele homem estava perseguindo todo mundo, e ele até se nega, ele meio que discute com o Senhor, falando assim, eu não vou orar para esse homem está prendendo todo mundo, esse homem está trancafiando todo mundo, e o Saulo, bem feito para ele, que ficou cego, e o Senhor quer que eu vá orar por ele, para recuperar ele? Se você vê o tom ali de Ananias, me parece que essa é a melhor forma da gente entender aquele texto ali de Atos. E o que acontece? O Senhor vira para Ananias e fala assim, olha, vai lá e ora por ele, porque importa que ele sofra por causa do meu nome. E agora o que Paulo está dizendo é justamente isso, que ele está sofrendo pelo nome de Cristo, por anunciar o nome de Cristo. Mas em sofrimento, ele tinha responsabilidade com aquelas pessoas, porque eram filhos dele na fé. Filhos dele na fé. Então, querido, ele vai falar o seguinte, enviei Timóteo, versículo 5, para saber a respeito da fé que vocês têm. Gente, isso é muito engraçado, porque é o seguinte, a fé que mais nos chama a atenção, por exemplo, é a fé quando Elias manda descer fogo do céu. Quer dizer, o auge da fé. É isso que a gente entende como uma fé poderosa, não é? Por exemplo, eu fico lembrando de Moisés, né? E diante de Moisés, o mar recuando e aquele povo avançando e chegar do outro lado e depois olhar e ver o mar voltando, a maré voltando e pegando todo o exército de Faraó e matando todo mundo. Então, só que esse tipo de fé é que nos anima. O problema é que o que acontece com Elias depois que ele faz o fogo descer do céu? Elias anda no meio do deserto, se esconde na caverna com medo de Jezabel. Com medo de Jezabel. Poxa, mas que diacho de fé é essa? O cara faz cair fogo do céu e tem medo da mulher? Não dele, né? Mulher de Acabe. Outra coisa. Gente, como é que o povo de Israel vê o mar abrindo, eles passando, o exército de Faraó vindo atrás e morrendo afogado, e logo em seguida, algum tempinho depois, eles estão resmungando e querendo matar Moisés. Por quê? Porque eles estavam passando sede no deserto. Quer dizer, aquela fé toda que abriu o mar, a fé que caiu fogo do céu, queimou, mataram 400 profetas de Baal. Essa fé é uma fé que depois não impediu que eles vivessem dificuldades depois. Então, quando Paulo está dizendo para saber a respeito da fé que você tem, ele está fazendo isso no momento de dificuldade. E eu vou falar uma coisa para você. É no momento de dificuldade que a gente vê o tipo de fé que nós temos. No momento de dificuldade, Jesus orou assim, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a tua vontade, a minha vontade, mas a tua vontade. Meu Deus do céu. A fé de Jesus foi demonstrada na morte, porque ele mesmo falou, ó, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E ele tinha falado que ele ia ressuscitar, e ressuscitou. Então, querido, a nossa fé, ela é testada, e ela se vê o tipo de fé que nós temos, não é quando tudo está bem, mas é quando tudo está mal. Porque é ali que a nossa fé faz diferença. Não é quando tudo está bem. E a gente, às vezes, inverte toda a situação. Veja bem, não é no momento de dificuldade que eu me dou como derrotado. Não, é nesse momento que a nossa fé precisa ser fortalecida e a gente se levantar. É nesse momento que a fé vai fazer diferença na nossa vida, tá? É quando, sabe as situações da sua vida que você pensa que acabou? Pois são nesses momentos que a fé que nós temos tem que fazer diferença na nossa vida. E aí a gente vê o tipo de fé que nós temos, tá? Então, por exemplo,
Vamos fazer algumas situações aqui. Por exemplo, não é quando a gente está instalado, né, ali na Senador Fonseca, com tudo funcionando, com tudo bonito, que a gente vê a nossa fé. Não, mas é no momento da mudança, é no momento da dificuldade que a gente põe a nossa fé em prática. Por exemplo, a nossa fé com Deus não é no momento quando a gente está com aquele culto bonito, cheio de iluminação, né, a pregação tá boa, tá tudo indo bem. Não, a fé que nós temos é testada neste momento que estamos vivendo. São nesses momentos, esse momento de dificuldade que todos estão passando, é que a gente vê o tipo de fé que nós temos. E aí Paulo, então, está mandando Timóteo ver o tipo, saber a respeito da fé que eles têm. Olha o que ele fala no versículo 5. Fala assim, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço, tá? Então foi no momento de dificuldade que ele mandou ver o tipo de fé que ele tinha. E ele teve boas notícias. Quais foram as boas notícias? Versículo 7 fala assim, por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Aqueles irmãos em meio a dificuldades, aqueles irmãos vendo a dificuldade de Paulo, aqueles irmãos sofrendo perseguição, foi ali que devido Paulo ter percebido o tipo de fé que eles tinham, ele então fica alegre, ele fica contente, ele fica feliz, tá? E aí ele chega a dizer o seguinte, no versículo 8, ele fala assim, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Então o interesse de Paulo era que aqueles irmãos estivessem firmes no Senhor, que não se desviassem por causa das tribulações que ele próprio estava passando, que não se desviassem pela perseguição que estava acontecendo na igreja, que não se desviassem pela dificuldade que eles tinham, mas que, pelo contrário, eles se firmassem cada vez mais no Senhor, porque ele tinha advertido que aquilo ia acontecer, tá? Versículo 9 fala assim, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. A alegria que temos diante de Deus por causa de vocês. Queridos, vida cristã é essa, é isso. É a gente ter a capacidade de se alegrar com o fortalecimento da fé de outro. Eu falei um pouquinho sobre discipulado, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, é exatamente isso. A gente se alegrar quando o outro está crescendo na fé, quando o outro está experimentando coisas da parte do Senhor, quando ele está crescendo com o Senhor. Veja bem, relacionamento com Deus, sem eu me preocupar com o outro, com a fé do outro, é difícil. Veja bem, somente aquele que aprendeu o que é o amor de Deus sabe falar o que é a alegria da gente ter, que a gente tem quando o outro está crescendo na fé, quando o outro está se firmando na fé, quando o outro está tendo experiência com Deus. Isso é maravilhoso, meu irmão. E é uma sensação que todos nós cristãos, discípulos de Cristo, devemos experimentar na nossa vida. E quanto mais a gente experimentar isso, melhor vai ficar. A nossa alegria não tem que ser nas coisas. A nossa alegria não é quando a igreja está cheia. A nossa alegria é quando pessoas estão se convertendo ao Senhor. Vidas estão sendo transformadas. Amém? Então essa é a nossa alegria. Porque se a nossa alegria se limitar apenas ao que a gente vive, meus irmãos, a gente não aprendeu ainda o que é amar. Então a gente precisa aprender o que é amar e precisa experimentar a alegria de perceber e acompanhar o crescimento que outras pessoas têm, tá? Que é a alegria de Paulo. Essa era a alegria de Paulo, tá? Versículo 10. Você fala assim, mas como que isso é possível? Isso é possível porque Deus opera isso na gente. E Ele quer operar isso na sua vida. Você experimentar uma alegria, que é uma alegria sobrenatural, não tem razão de acontecer. Gente, mas o que eu ganho com ele tendo experiência com Deus? Meu querido,
Racionalmente você não ganha nada, mas a tua alma e o teu espírito se alegram. Sabe por quê? Porque você sabe que é mais uma vida que você vai poder apresentar ao Senhor. Eu falei um pouquinho disso ontem, mas aqui Paulo está explicando um pouco mais a respeito disso, tá bom? Então, olha o que ele vai falar agora no versículo 10, que é sensacional. Ele fala assim, ó: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Gente, ele acabou de falar que ele estava feliz com o tipo de fé que eles tinham. Olha que coisa. Feliz com o tipo de fé. Depois ele vira e fala assim: e agora estou orando para que eu possa ter a oportunidade de estar com vocês e, como é que ele fala aqui? Suprir o que falta à sua fé. Nossa vida com Deus não é uma coisa parada. Nossa vida com Deus é algo sensacional. Nossa vida com Deus não é uma coisa que nós ficamos ensimesmados. Não, 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 não. Nossa vida com Deus é algo que é dinâmico. Meu irmão, não se conforme com a fé que você tem. Sempre tem algo para ser acrescentado e vai ser assim durante toda a nossa estada aqui nessa terra. Se a tua fé está estagnada, você está perdendo o melhor, porque o melhor com o Senhor vem sempre depois. O melhor é sempre depois. Você já alcançou, você já teve visão, você já teve dons espirituais, você já está sendo usado por Deus. O Senhor tem mais coisa ainda para você. Por isso que Paulo está dizendo que ele queria acrescentar o que falta à fé deles. Uma fé, agora veja bem, uma fé que superava dificuldades, superava perseguições. Quando na maioria de nós temos um tipo de fé que é uma fé meio que não tem sentido. Por quê? Porque quando tudo está bem, eu estou bem com Deus. Mas quando vem a dificuldade, eu fico desanimado, eu quero parar, eu não quero saber mais de Deus, não quero ver ninguém na minha vida. Peraí, mas isso, até o ateu é assim, meu querido. Eu, quando eu era ateu, ficava feliz quando tudo estava bem na minha vida e ficava triste quando tudo estava ruim. Estava ruim. Então, é exatamente isso. Exatamente isso. A gente precisa ter uma fé que nos ajuda a vencer dificuldades, como esses irmãos tinham, mas mesmo quando alcançarmos isso, precisamos entender que o Senhor quer acrescentar algo mais à nossa fé. O que ele quer acrescentar na sua vida? Talvez ele queira que você seja um líder de PGM. Talvez ele queira que a sua fé faça você abrir a sua casa para ter um PGM na sua casa. Talvez ele queira que você seja um secretário de PGM, ajudando o líder a organizar ali as coisas. Talvez ele queira que você seja ousado e convide um amigo para estar junto com você, abençoando tua família. Talvez ele queira que você tenha uma fé que quando alguém te contar um problema, você para tudo que está fazendo e ora por aquela pessoa. Talvez um amigo seu vai falar assim: cara, eu estou passando dificuldade, eu não sei, vou ser demitido. Você fala assim: vamos, vem aqui em casa que eu quero comer uma pizza com você e eu vou falar de um Deus para você que não faz nada que não vai deixar isso acontecer, ou se mesmo que acontecer, ele é poderoso para te dar algo melhor e maior. Ele quer acrescentar ao povo de Deus a fé que nós já temos. Então, eu não sei como é o tipo da sua fé. Agora, se a sua fé não é capaz de superar obstáculos, dificuldades, você está precisando crescer um pouquinho mais, meu irmão. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para você. Se você já é alguém que já tem superado dificuldades com o Senhor por causa da sua fé, então saiba que Ele tem mais coisa para acrescentar na sua vida. É crescimento. Não tem vida espiritual estagnada. De jeito nenhum. Não tem. Isso não existe, tá? E o versículo 12, ele fala algo sensacional. Ele fala assim, versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e para com os outros, a exemplo do nosso amor por vocês. Ó, Paulo está falando assim, ó, sejam meus discípulos.
Ele já não tinha falado isso ontem? Sejam meus discípulos. Da mesma forma que eu me interesso por vocês, que eu quero saber o tipo de fé que vocês têm, da mesma forma que eu quero acrescentar a essa fé maravilhosa que vocês têm algo ainda maior, façam isso com outros. Façam isso também. Sejam meus imitadores. Façam isso. Porque, querido, lembra que eu falei ontem que vida com Deus é vida de ser modelo? O Senhor quer que você seja modelo. É verdade. É para você. Ah, mas tem que olhar para Cristo. Ok. Mas as pessoas veem Cristo através da sua vida. Então, a gente tem que crescer ao ponto de ser modelo, sim, como está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Se você perdeu isso ontem, ou se você perdeu ontem, vai lá e vê o que a gente falou sobre isso. Então, e agora ele está falando o seguinte, e agora, do mesmo jeito que eu estou fazendo com vocês, façam com outros. Olha aqui ele fala, eu vou ler de novo o versículo para você entender. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e a exemplo do nosso amor por vocês. O que ele está dizendo? Que o que ele estava fazendo era por amor. O que ele estava fazendo era por amor, por isso que ele estava se dedicando àqueles irmãos, tá bom? E, terminando, ele fala o seguinte, versículo 13, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha que coisa maravilhosa, que palavra linda. Querido, que ele fortaleça o coração de vocês. Veja bem, talvez isso que nós temos falado aqui, e talvez eu acabei de falar desse exemplo que foi falado ontem, né? Você se assuste. Porque você fala assim, eu não sou capaz. E realmente, meu irmão, nem eu, nem você somos capazes de vivermos a santidade que o Senhor quer para a nossa vida. Mas ele falou, no Antigo Testamento, falou assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. Olha que coisa. E agora, no Novo Testamento, Paulo está falando para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai. Mas quem que faz isso? Ele fortalece o nosso coração. Aquele que aceita Jesus genuinamente no seu coração recebe poder do alto para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, te livrando dos vícios, te livrando do teu gênio, seja ele qual for, te livrando das suas manias, te livrando da tua preguiça espiritual, para que você seja santo, tenha santidade e seja irrepreensível. E é engraçado que quando você vê Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte, falando do pastor, ele fala assim, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e assim vai. Ele começa dizendo que a primeira coisa que o cara tem que ser para ser pastor é irrepreensível. Só que, veja bem, a palavra de Deus, eu disse isso ontem, vou repetir hoje, fala que todos nós somos sacerdotes do Senhor. E aqui, a mesma palavra que ele dá para Timóteo, que um homem seja irrepreensível, marido de uma só mulher, domine bem sua casa e tal, ele vai dizer aqui que agora, versículo 13, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis. Ou seja, a mesma palavra que ele deu para Timóteo, falando como que ele tinha que escolher as pessoas para serem pastores, ele agora está dizendo para o povo em geral. Por quê? Porque quem opera essa irrepreensão na nossa vida, essa santidade irrepreensível, é o Espírito Santo. Isso quer dizer que eu não vou pecar? Não, a palavra de Deus não é mentirosa. Ele fala que todos nós somos pecadores, mas ele está dizendo que chega um momento que o cristão é irrepreensível. Sabe o que é ser irrepreensível? Não é pecar, mas é a pessoa alcançar um estágio espiritual que ela, quando peque, ela mesma se arrependa
antes que alguém fale para ela. Ela mesmo perceba que ela pisou na bola com o Senhor e ela pede perdão. E ela pede para o Senhor mudar aquilo na vida dela. Ela mesmo percebe, ela mesmo, claro, o Espírito Santo conversando com ela, trabalhando com ela. E por que ninguém repreende ela? Porque ela mesmo se repreende. E aí você vai lá em 1 Coríntios, quando ele está falando sobre a ceia, ele fala assim, o apóstolo Paulo ainda, fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. Ou seja, a pessoa se autoexamina juntamente com Deus. Ela mesmo se arrepende, ela mesmo muda, ninguém precisa chegar nela. Agora, existe a impossibilidade da gente ter que chegar numa pessoa que às vezes ela não está enxergando. Só que quando eu chego, como diz a palavra de Deus, Mateus, que é para ganhar o irmão. Ganhar, porque às vezes ele não está enxergando. Então eu vou lá e eu converso com aquele irmão. E eu advirto aquele irmão. Eu repreendo aquele irmão. Mas no sentido de tentar ganhar ele. Amém, meu irmão? Queridos, como eu disse, Tessalonicenses não é para quem está bebendo leitinho espiritual. Talvez você está aqui há primeiro dia. Talvez você começou a ouvir essas coisas agora. Você está ficando meio assim. Eu quero pedir perdão a você. Porque aqui nós estamos falando de uma coisa um pouco mais profunda. Que tem a ver com a nossa vida, com o nosso caráter, com a transformação do Espírito Santo na nossa vida. Mas já fica sabendo que se você começar a caminhar com Deus, é isso que você tem que alcançar na sua vida. Amém? Eu estou vendo aqui líderes, eu estou vendo aqui pessoas com potencial de líder, eu estou vendo aqui pessoas que vão ser líderes de PGM, pessoas que vão ser anfitriões de PGM, pessoas que vão ser pastores aqui, missionários. Por quê? Porque, queridos, é esse tipo de fé que nós temos que ter. Amém? Então eu vou te pedir uma coisa, eu vou orar terminando, mas antes de terminar, já vai curtindo aí esse videozinho aí, tá aí aparecendo, acho que tá aparecendo na tela de vocês, não sei, né, uma mãozinha para cima assim, você vai lá e curte, tá bom? E depois compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Instagram, compartilhe no seu Facebook, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir para o Senhor realizar isso na nossa vida, em nome de Jesus, tá? Pai querido, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, Pai, eu quero, meu Pai, dizer para o Senhor que eu contemplo, meu Pai, irmãos e irmãs, Senhor, com uma fé capaz, Senhor, de superar a perseguição, de superar a tribulação, Pai querido. Senhor, dá uma fé, Senhor, para esses irmãos, Senhor, capaz, Senhor, de superar dificuldades, Senhor. Uma fé que não esmoreça, Senhor, em qualquer dificuldade, que em qualquer situação entra em desespero. Pai querido, dá a tua paz para esse povo, Senhor. Que esse povo experimente a tua paz em meio, Senhor, a qualquer situação, Pai. Aquela paz que excede todo entendimento e que é oriundo, meu Pai, do agir do teu Espírito na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa agora, meu Pai, este lar, meu Pai, que está desesperado, não sabe o que vai fazer, não sabe, meu Pai, o que providenciar. Abençoa este chefe de família, Senhor, que está até sem gente de falar com a esposa. Pai querido, abençoa essa esposa, esta irmã, Senhor, que tem chorado nos teus pés, Senhor. Pai querido, fortalece esses irmãos, este jovem, meu Pai, levanta líderes no meio da nossa igreja, meu Pai, líderes capazes, Senhor, de superar dificuldades, de superar barreiras, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá esta fé para esta igreja, Pai querido, porque, Senhor, sabemos, Senhor, que é superando dificuldades que a nossa fé pode ver milagres acontecendo, Senhor, que pode ver, Senhor, milagres da parte do Senhor. Queremos ser uma igreja de milagres, Senhor, sem abrir mão da tua palavra, Pai querido, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Queridos, que Deus